Bom dia, nono ano. Então, hoje, dia 12 de maio, nós trabalharemos a regência verbal, que está lá no nosso caderno de atividades, das páginas 11 a 15, e na apostila, as páginas 18 e 19. Também teremos a tarefa, são as páginas 6 a 9 de produção de texto. Ok? Alguma pergunta referente à pauta? Não? Então, todos com o CA aberto na página 11, por favor. Ok? Quando eu falo em verbo, o que vocês se recordam? Ação? O que mais vocês se recordam? O que vocês se recordam, meninos que estão aí em casa? Mais nada além de ação, professora. Essa é a única coisa que eu penso. Mais nada além de ação? Oi? Estado. Fenômenos naturais. O que mais? Então, quando eu falo em verbos, eu recordo de ações, estados ou fenômenos naturais. Ótimo. Agora, olha o que é uma regência. Regência é a interdependência que se estabelece entre as palavras quando elas se juntam para formar enunciados linguísticos, frases, orações, etc. Na regência, há sempre um termo principal, que é o regente, e outro complementar, que é o regido. A regência pode ser de dois tipos: regência nominal e a regência verbal. O que é uma regência nominal? Se estabelece entre o nome, substantivo, adjetivo, e o seu complemento, chamado de complemento nominal. E a regência verbal se estabelece entre o verbo e o seu complemento, que pode ser objeto direto ou indireto. Então, vejam só, quando eu digo regência nominal, é quando estabelece entre o nome e o seu complemento. Quando eu falo verbal, é entre o verbo e o complemento do verbo. Lembra que ontem nós falamos de objeto direto, objeto indireto? Lembram disso no predicado? Então, agora nós continuaremos falando do seu complemento. Eu tenho que lembrar. O verbo é transitivo, direto, então o objeto, que é o complemento, será direto também. O meu verbo é transitivo indireto. Então, o seu objeto, que é o complemento, será indireto. Por quê? Complementa o sentido do verbo. Quando eu falo de regência verbal. Quando eu falo de regência nominal, é a relação que eu tenho entre o nome e o seu complemento. Olha os dois exemplos ali. Tenho medo de avião. Medo de avião é o meu complemento. Observem ali. Aí eu tenho o medo, que é o meu substantivo. Quem tem medo de alguma coisa, não é assim?
Medo de avião. Observa que o substantivo, ele possui o seu complemento nominal em seguida. Porque eu poderia falar assim para você, tenho medo. Eu complementei para você saber do que eu tenho medo. Certo? Então, eu complementei o sentido da palavra medo. Observaram aí qual é o complemento do substantivo? Certo? Perguntas? Agora, no meu objeto. O objeto direto é o complemento verbal sem preposição. Lembram que a professora comentou ontem com o verbo transitivo direto, que o direto não tenho preposição. E o indireto é quando eu tenho preposição. Então, olha só. A torcida criticou o juiz. Criticou o meu verbo transitivo direto. Então, o meu objeto é direto. Eu tenho, ela acredita em si mesma. Observa a preposição em. Então, se eu tenho a preposição, o verbo é transitivo indireto. O meu objeto é indireto. Pergunta? Agora, nós temos que observar a regência de alguns verbos. Nós observaremos aqui que cada verbo, esses são os principais, tá? Eles podem reger com alguma coisa e ele tem que concordar com ele. Por exemplo, nós falamos assim, assistir o filme. Não é assim que nós falamos? Assistir o filme. Está errado. Eu tenho que falar assistir ao filme. Por quê, professora? Vocês verão ali, logo em seguida. Certo? Então, nós temos que observar que depende do que você fala, o seu verbo tem que estar de acordo com aquilo. Ele tem que estar regendo o que você falará. Lembrando que ele disse lá que eu tenho o termo regente e o termo regido. O regente é o quê? É o termo principal. E o regido é o complementar. Certo? Então, vamos lá. Regência de alguns verbos. Agradar. Quando ele for transitivo direto, ele significa fazer carinho. Quando ele for transitivo indireto, é ser agradável. Professora, então eu já sei. Quando eu utilizar a preposição, ele terá o sentido de ser agradável. É isso? É. Quando ele não tiver a preposição ligando ao complemento, o sentido dele é fazer carinho? É. Então, você observa aí que é o mesmo verbo, porém, ao falarmos ou ao escrevermos, nós temos significados diferentes. Professora, mas eu falo e as pessoas entendem o que eu falo. É compreensível, mas nós estamos utilizando de forma incorreta. Certo? Alguma pergunta por enquanto? Miguel? Não? Bruno? Ok. Então vamos lá. A criança agradava o gatinho. Qual é o verbo? Agradava. A criança agradava o quê? O gatinho. Esse complemento, o gatinho, tem preposição? Não. Então, eu sei que ele está no sentido de fazer carinho. Agora, olha a outra utilização do verbo agradar.
Seu discurso não agradou a plateia. Não agradou a quem? A plateia. Olha só, de ser agradável. Observou? Como que ele agradará a plateia? Ele irá fazer o carinho na plateia? Não, professora, mas se eu falo, a senhora já entende. Eu entendo. Mas eu tenho que utilizar corretamente a regência do verbo. Certo? Quando eu utilizo preposição, quando eu não utilizo preposição. Também se vai fazer carinho na plateia, vai demorar. Então, agora o verbo aspirar. Olha só. Eu tenho no sentido de inspirar o ar e eu tenho o de desejar. Quando eu falo assim, eu aspiro aquele cargo. Aquele cargo. Ao cargo. Eu desejo, eu quero, eu tenho ambição por aquilo. Ai, professora, eu não sabia que o verbo aspirar poderia ter esse outro sentido. Eu só sei que é o de o ar. Então, você observa aí. Ele tem dois sentidos. Quando eu não utilizo a preposição, tem o sentido de inspirar o ar. Ao utilizar a preposição, que ele é transitivo indireto, ele terá o sentido, o significado de desejar, ter ambição. Aspiro ao cargo de diretor. Eu desejo, eu almejo ser diretor um dia daquela empresa. Certo? Agora o verbo assistir. O assistir foi o que eu dei o exemplo do vídeo, do filme. Certo? Então, olha só. O verbo assistir, ele possui 4 sentidos. Quando ele for transitivo direto, ele terá o sentido de ajudar, auxiliar, prestar ajuda. O médico assiste o paciente nesse horário. Professor, o médico fica lá olhando o paciente? Não, ele examina. Então, ele assiste o paciente. Deu assistência ao paciente. Depois, quando ele for transitivo indireto, ver, presenciar, assistimos ao espetáculo musical. Observa aí que eu tenho a preposição. Então, assistimos ao filme, assistimos ao vídeo. Por quê? Vocês estão vendo. Certo? Então, a partir de hoje, como que eu falarei em casa? Assistiremos ao vídeo. Certo? Ao filme. Eu tenho que usar a preposição. Transitivo indireto. Olha lá. Quando pertencer e caber. Esse direito não assiste ao povo brasileiro. Também ele é indireto. Transitivo indireto. Usa-se a preposição. Então, aí, como que eu sei, professora, se é o de ver ou de pertencer? Aí, de acordo com o contexto que você escreveu. Ambos terão que ser com preposição. E agora o intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Morar ou residir. Até o ano passado, eu assisti em Porto Alegre. Vocês sabiam que o verbo assistir, ele possui o significado de morar, de residir? Não, né, professora? Então, ele tem. Tá? Então, observa aí. Até o ano passado, eu assistia em Porto Alegre. Você achará que ele assistia a televisão, né, lá em Porto Alegre. Não, mas ele morava. Certo? Conteúdo de prova, hein? Isso! Assista em Campo Grande. Eu e meus amigos
assistimos, né? Em Campo Grande. Certo? É estranho, mas é correto. Não é? Alguma pergunta? Vocês estão bem quietinhos hoje? Alguém quer falar? Tirar alguma dúvida? Não? Agora o verbo implicar, quando for transitivo direto, acarretar, provocar, e indireto, antipatizar. Pagar, quando ele for transitivo direto. Quando o complemento não for pessoa, paguei a dívida, paguei o boleto, tá? E quando ele for transitivo indireto, quando o complemento for pessoa, paguei aos empregados, paguei ao agente bancário. Então, eu tenho aí a diferença. Quando não for pessoas, né? Ah, paguei o boleto, paguei a mensalidade da escola. Então, transitivo direto. Quando for indireto, é que é pessoa. Perdoar. O verbo perdoar. Transitivo direto. Quando o complemento não for pessoa, a gerente perdoou o esquecimento da funcionária. E transitivo indireto, quando o complemento for pessoa. A mãe perdoou ao filho. Eu perdoei ao meu amigo. Eu perdoei a traseado, minha amiga. Certo? Então, eu tenho aí também os dois sentidos. Precisar, transitivo direto, indicar com precisão, e o indireto, necessitar. Olha aí, duas diferenças também. O detetive precisou o lugar do crime. Ele indicou com precisão. Ele mostrou qual foi o lugar do crime. E o indireto, eu preciso de sua ajuda. Querer, quando sentido de desejar, permitir, e de gostar e ter afeto. Quero muito amor, desejar, permitir, não tem preposição. E quando ele tem preposição, quero muito bem aos meus filhos. Eu tenho afeto pelos meus filhos. Certo? Reparar, quando tem o sentido de consertar e o de prestar atenção. É preciso reparar a caixa d'água. Ah, professora, eu ficarei lá reparando, olhando a caixa d'água? Não, eu consertarei. Certo? E agora, o de prestar atenção. Ele reparou na roupa da velha senhora. Ele reparou na. O na é a junção do em mais o a. Observaram aí? Ela prestou atenção, né? Na roupa da velha senhora. E o verbo visar. Visar também, nós temos bastante dúvida. Mirar, apontar, por visto. E ter em vista, ter por objetivo. O soldado visou o alvo e o acertou. Ele mirou, né? Todos visam a um mundo melhor. Ter tem o objetivo de um mundo melhor. Ok? Alguma perguntinha desses verbos, desses 10 verbos iniciais? Não? Outros casos. O verbo esquecer. Quando ele é transitivo, direto. Eu esqueci o compromisso. E o transitivo indireto. Eu me esqueci do compromisso.
Agora, preferir. Eu tenho transitivo direto e indireto. João prefere futebol a vôlei. E preferir alguma coisa a outra. Chegar e ir. Chegamos ao término do trabalho. Intransitivo, não necessita de complemento. Fomos à praia. Obedecer, desobedecer. Marcos obedeceu ao comando. Transitivo indireto. Ao comando. Olha a preposição. Luiz obedeceu às ordens do chefe. Transitivo direto também. A frase A. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá no número 1 da página 13. Ok? Ítalo, alguma pergunta? Não, professora. Não? Então vamos lá. 1. Analise as frases a seguir e explique o sentido expresso pelas palavras em destaque. Depois, classifique os verbos em transitivo direto ou indireto. O rapaz agradava a namorada. Esse agradava, para eu saber qual é o sentido, eu tenho que primeiro fazer o quê? Observar a sua transitividade. Certo? O rapaz agradava a namorada. O verbo é agradava. Ele é transitivo direto ou indireto? Direto. Se ele é transitivo direto, qual é o sentido? Eu posso voltar lá no meu CA e olhar, professora? Posso. Alguns verbos terão aí. Olha lá, o agradar, quando é transitivo direto. Qual é o sentido? Fazer carinho. Então, você tem que colocar aí. VTD. Aí pode colocar o sinalzinho de igual ou um hífen. Escrever, fazer carinho. Ok? Compreenderam como é para fazer? Sim? Então vamos lá. São 5 oraçõezinhas. Darei aí 2 minutinhos para vocês desenvolverem esse exercício número 1. Professora, o A ficou VTD? VTD, transitivo direto. Ok? Fazer carinho. Pode fazer. Quem terminou
o número 1, já pode fazer a número 2, ok? Não, toda ela. Porque você terá que flexionar verbo. Vamos lá, então? Estão me ouvindo? Meninos que estão em casa, estão me ouvindo? Sim, professora. Sim? Então vamos lá. Na letra B. Gabriel, você pode ler para nós a letra B do número 1? Gabriel? Eu, professora. Calma aí. As sugestões não agradam aos acionistas da empresa. Gabriel? Eu, professora. Caiu? Qual é a transitividade do verbo? A professora não compreendeu. Eu coloquei VTD. ETD? Então vamos analisar. As sugestões não agradaram. Não agradaram aos acionistas da empresa. Ao é uma preposição ou não é? É uma preposição. Então, se eu tenho uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Com o sentido de satisfazer. Olha lá, o verbo agradar. Ser agradável. Satisfazer. Letra C. Eu aspirei muita poeira durante a viagem. Qual é a transitividade do verbo, Ítalo? Eu coloquei VTI. VTI? Eu aspirei muita poeira durante a viagem. Observa ali. Aspirei está sendo ligado através de uma preposição, o complemento? Não. Tem um pronome aí. Então, é VTD. Se é VTD, qual é o sentido? Qual é o significado? Inspirar o ar. Professora, como ficou a B? VTI, satisfazer. Ok?
Agora, letra D. Os estagiários aspiram à efetivação na empresa. Mateus, qual é a transitividade deste verbo? Aspiram. Ele é transitivo direto ou indireto? Transitivo direto. Transitivo indireto. No sentido de Absorver. desejar, ter ambição. VTI, desejar, ter ambição. Letra E. Todos os dias o médico assistia o paciente. Maria Eduarda. Qual a transitividade do verbo? VTD? VTD. Qual o significado? Qual o sentido? De auxiliar? Auxiliar, cuidar. As crianças assistiram ao filme A Bela e a Fera e ficaram encantados com a história. Assistiram. Guilherme Miguel, qual a transitividade? Guilherme Miguel. Coloquei VTI, ok. Qual é o sentido? Ver, presenciar, ok? Então, VTI, ver, presenciar. Agora, número 2. Substitua parênteses, fazendo as adaptações necessárias. Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas pararam em uma vila. Teremos que trocar o verbo pararam por chegar. Como que ficará a primeira? Depois de muitos dias de viagem, os ciclistas chegaram a uma vila. Chegaram a uma vila. Letra B. Os alunos não aceitaram o novo regulamento da escola. Obedecer. Como que ficou? Obedeceram. Os alunos não obedeceram ao novo regulamento da escola. Ao novo regulamento da escola. Como que eu sei, professora, que é ao novo? Porque você terá que trocar a linha, o obedecer, colocar obedeceram e verificar qual é a transitividade deste verbo para ver se ele é transitivo direto ou indireto. Certo? C. Joana abandonou os amigos depois de tanto tempo. Esquecer. Joana esqueceu os amigos depois de tanto tempo. Esqueceu os amigos.
Letra D. Joana abandonou os livros no banco. Esquecer-se. Joana esqueceu dos livros no banco. Isso. Poderia ser Joana se esqueceu ou esqueceu-se dos livros no banco. Repete, professora, por favor. Joana esqueceu-se dos livros no banco. E hoje é triste ver alguns programas de televisão. Assistir. Hoje é triste assistir a alguns programas de televisão. Muito bem. Esse é o assistir de ver. Hoje é triste assistir a alguns programas de televisão. F. Márcia gosta mais de abacaxi do que de abacate. Preferir. Márcia prefere abacaxi a abacate. Márcia prefere abacaxi a abacate. Eu também. G. O comerciante recompensou o menino com algumas guloseimas. Pagar. O comerciante pagou ao menino com algumas guloseimas. Muito bem. Pagou ao menino com algumas guloseimas. H. Nossa campanha objetiva o fim, o desperdício de alimentos. Visar. Nossa campanha visa ao fim do desperdício de alimentos. Professora, pode repetir? Nossa campanha visa ao fim do desperdício de alimentos. Nossa campanha visa ao fim do desperdício de alimentos. Sim. Mas aí está, do desperdício de alimentos. Todos sabiam que ela gostava muito dos sobrinhos. Querer. Todos sabiam que ela queria muito aos sobrinhos.
Alguma pergunta referente a esse exercício número 2? Não? Ok. Professora, Gente, dúvidas pode têm que repetir a ser última? perguntadas. Todos sabiam que ela queria muito aos sobrinhos. Ok? Uhum. Agora, no número 3, você observará o verbo que está e você circulará o artigo ou a preposição que complete coerentemente as orações. Esqueci o livro na escola ou esqueci do livro na escola. Se tiver dúvida, gente, volte lá, observe a transitividade do verbo para você acrescentar. Certo? Então, esqueci o livro na escola. Você circulará, faça um xizinho, alguma coisa no O de artigo. Certo? Agora temos a B até a G para fazer. 2 minutinhos para terminarem este exercício. Ok? Na letra B, esqueci-me do compromisso com meu irmão. C, Maria aspirava ao cargo de chefia. A zeladora aspirou o pó da sala. Wagner aspirou o perfume das flores. F. Todos assistiram ao espetáculo. Você já pagou ao, porque é pessoa, padeiro, e ao açougueiro. Lembra que quando são pessoas é intransitivo. 2 minutinhos para tomarem água e irem ao banheiro, ok? Ok, nono ano? Ok, prof. Letra D, O.
Vamos lá, retomando. Exercício 4. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e corrija as incorretas. Ao regressar na escola, viu os amigos. O verbo regressar. Ele será intransitivo. Como ficará aí? Ao regressar à escola, viu os amigos. O A é craseado. Ao regressar à escola, viu os amigos. B. Dirija-se no próximo caixa. Dirija-se ao próximo caixa. C. Chegamos ao colégio atrasados. Está correto. Chegamos ao colégio. Lembra? Fomos ao dentista, fomos ao médico, fomos ao shopping, fomos à escola. Eu sempre assisto filmes de terror. O verbo assistir no sentido de ver. Está correto? Eu sempre assisto a filmes de terror. A filmes de terror. Ah, é com crase, professora? Não, é filmes. Neste caso é masculino, não se usa crase. Ok? Ela pagou os empregados. Ela pagou ao empregados, porque são pessoas. Lembra? Alguma dúvida? Exercício 4. Então, vamos lá. De acordo com a norma padrão, em uma mesma oração, verbos com regências diferentes devem apresentar seus respectivos complementos separadamente. Observe o exemplo. Mariana viu e gostou muito do show. Mariana viu o show e gostou muito dele. Corrija as frases a seguir. O jovem pintor aspirava e sonhava com a fama. Como que ficará se eu desmembrar aí os dois verbos por conta da regência? O jovem pintor aspirava a fama e sonhava com ela. E observem que nós temos aí dois verbos, e os verbos, no caso, eles possuem regências diferentes. Tem como repetir, professora, como ficou? O jovem pintor aspirava a fama, esse A é craseado, e sonhava com ela.
letra C. Desculpe, B. Os cães gostam e obedecem o garoto. Os cães gostam do garoto e obedecem a ele. Os cães gostam do garoto e obedecem a ele. Professora, a senhora pode repetir A? Todos conseguiram pegar a letra B? Ah, o jovem pintor C. Temos o direito de concordar ou discordar de sua posição. Temos o direito de concordar com sua posição ou discordar dela. Temos o direito de concordar com sua posição ou discordar dela. B. O jogador inglês experimentou e gostou da nova chuteira. O jogador inglês experimentou a nova chuteira e gostou dela. Alguma pergunta do número 5? A senhora pode repetir a C? Temos o direito de concordar com sua posição ou discordar dela. Ok? Ok. C. Analise as duas orações considerando a norma padrão da linguagem. Em seguida, marque V para as verdadeiras e S para as falsas. Ele queria muito aquele carro. Ele queria muito aos seus pais. Vamos analisar aí o verbo queria no primeiro caso? Ela queria muito aquele carro. O queria. Qual é a transitividade dele? Verbo transitivo, direto ou indireto? Direto. E no segundo item, ele queria muito aos seus pais. O queria, verbo transitivo, direto ou indireto?
indireto. Então, vamos lá. O verbo, né, no caso, em o sentido do verbo querer é ter afeto, estimar. Falso ou verdadeiro? Falso. Em 2, o sentido do verbo querer é desejar, pretender. Falso. C. Em 2, o verbo querer tem o sentido de afeto, estimar. Verdadeiro. Verdadeiro. Em 1, o sentido do verbo querer é desejar, pretender. Verdadeiro. Verdadeiro. 2 primeiras falsas e as 2 últimas verdadeiras. Nas orações a seguir, a regência verbal está em desacordo com a norma padrão. Corrija. Roberto namora com Rita. Tá certo? Roberto namora com Rita. A transitividade do verbo namora está correto? Não tem lá. Namora, precisa de complemento esse verbo? Não precisa de complemento. Então, como que ficará essa oração? Roberto namora Rita. Errado falar assim, a Joaquina namora com o Ricardo. Não. Por quê, professora? Porque o verbo ele é intransitivo. Então, Joaquina namora Ricardo. Tá? Ela não leva ele para namorar outra pessoa. Joaquina namora o Ricardo também? Sim, é só namora fulano. Tá? Obedeça sempre os professores. Aos professores, o verbo obedecer. Olha lá, obedecer. Transitivo indireto. Aos professores. Letra C. Juliana prefere mais o doce do que o salgado. Juliana prefere o doce ao salgado. Prefere o doce ao salgado. Observa lá o verbo preferir. Ele é transitivo direto e indireto. Tá? Então, prefere o doce ao salgado. Letra D. Hoje vamos no teatro. Hoje vamos ao teatro. Débora aspirou ao pó da rua. Débora aspirou o pó da rua.
Débora aspirou o pó da rua. A criança prometeu obedecer os pais daquele dia em diante. Aos pais. Aos pais daquele dia em diante. A criança prometeu obedecer aos pais daquele dia em diante. Muitos aspiram o cargo de treinador. Ao cargo? Ao cargo de treinador. Já perdoamos os nossos inimigos. Aos nossos inimigos. João pagou ao carro. O carro. Carro. Ok? Alguma pergunta? Não? 8. Acrescente uma preposição em cada frase, adequando-a à norma padrão. Helena expôs ideias que os ouvintes concordaram. Eu tenho que acrescentar uma preposição para ficar coerente de acordo com a norma padrão. Como que ficará? Helena expôs ideia com que os ouvintes concordaram. Helena expôs ideia com que os ouvintes concordaram. Jaime é a pessoa que ninguém discorda. Jaime é a pessoa de que ninguém discorda. De que ninguém discorda. A peça de Mariana, a peça que Mariana assistiu é Hamlet.
A peça que Mariana assistiu. Como que ficará? A peça a que Mariana assistiu é Hamlet. Como ficou a B, professora? Jaime é a pessoa de que ninguém discorda. Ok? A senhora pode repetir a C, Bru? C, C. a peça a que Mariana assistiu é Hamlet. Ok? Ok. Leia o texto a seguir e responda à questão proposta. Pesquisa Datafolha, 64% assistiram aos programas dos presidenciáveis no horário eleitoral gratuito. Qual é o sentido do verbo assistir no título da notícia? Como ele se classifica contra a transitividade? Olha lá, pesquisa, 64% assistiram aos programas dos presidenciais. Qual é a Ver. transitivo? Indireto. Qual é o sentido, Ítalo? Transitivo indireto. Isso é transitivo direto, com o sentido de ver, presenciar. Ok? Pergunta? Não. Não? Então vamos lá para a apostila para finalizarmos. Página 18. Exercício número 51. Leia as frases a seguir, extraídas da primeira reportagem lida, e enumere as orações conforme as seguintes indicações. 1. O verbo não necessita de complemento. 2. O verbo necessita de complemento sem preposição. E 3. O verbo necessita de complemento com preposição. No passado, o YouTube também teve dificuldade para lidar com o plágio. Olha o verbo lidar. Com o plágio. Precisa de complemento ou não precisa? Precisa. Com ou sem preposição? Com preposição. Então, é o número 3. B. Esse tipo de pirataria incomoda. Incomoda. Precisa de complemento ou não? Não. Não precisa. Então, qual é a transitividade dele? Indireto, número 1, né? C. O YouTube remunera o criador. Remunera. Precisa de complemento? Com ou sem preposição? Sem preposição. Então, número 2. Letra D. O site ganhou o apreço entre os youtubers. Ganhou o apreço.
Precisa de complemento? Sim. Com ou sem preposição? Sem. Ganhou apreço entre os YouTubers. Exercício 52. A regência verbal usada nos textos a seguir está em desacordo com a recomendada pela norma padrão. Consulte o Saiba Mais e faça as alterações necessárias para adequar os textos à norma padrão. Fábricas de panetones investem em novos sabores para agradar consumidores. Qual é o verbo que eu tenho aí? Investem. Investem, mas está coerente, está correto. Tem o outro. Agradar. Observa ali o verbo agradar. Eu tenho ali na página 19, quando ele é direto e quando ele é indireto. Qual que você, analisando a oração, classificaria como direto ou indireto? Agradar direto, fazer agrado, agradar o cachorro. Transitivo indireto, ser agradável, contentar, agradar ao amigo, complemento de pessoa. Então, como que deveria ser? Direto ou indireto? Indireto. É direto, porque pessoa, olha lá, complemento pessoa. Então, como que ficará? Fábrica de panetones investe em novos sabores para agradar aos consumidores. Muito bem. Ok? Letra B. Jogadores e treinador fazem ato para agradar a torcida. Desculpe, agradecer, né? A professora disse agradar, mas é agradecer. Como que ficará? Jogadores e treinadores fazem ato para agradecer. Agradecer um favor ou agradecer ao chefe, complemento pessoa. Torcida é pessoa ou é um favor? Pessoa. Então, agradecer a torcida, o acraseado. C. Nesta temporada, podemos aspirar muitas coisas. O aspirar, no sentido de inspirar ou desejar? Desejar. Desejar. Então, nesta temporada, podemos aspirar a muitas coisas. Sem frase, tá? Porque muitas é pronome. A atividade física no trabalho deve visar promoção da saúde. Visar, mirar, por o visto ou pretender? Visar a
promoção da saúde. Esse A é crase A. A atividade física no trabalho deve visar a promoção da saúde. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, no número 6, Não. a tarefa. Professora, eu tenho Página- uma pergunta. Oi, Na letra D, o A é com crase? Crase. Ah, tá, obrigado. Página 6 a 9, do nosso caderno de produção de textos, a tarefa. Vocês lerão o desafio da sumarização e responderão os exercícios 1 e 2. Para responder o texto número 3, vocês deverão ler o texto do exercício 3. Vocês terão que ler o texto 3, tá? O 4 também é referente ao texto 3. O 5, que aí entra a parte de transitividade verbal. 6 também, que eu quero saber o que é sujeito, qual é o predicativo do sujeito, tá? No 7, faça um resumo do texto Nada se cria, utilizando apenas 3 linhas. Esse texto, número 3, vocês deverão resumi-lo em 3 linhas. E para finalizar a página 9, o desafio de reportar. Vocês terão o texto número 4 para ler. E o que se espera de vocês é a retextualização das ideias do texto fonte, ou texto base, e reorganize as ideias do texto, sintetizando-as, não apenas diminuindo a extensão do texto, mas, de fato, sumarizando essas ideias. Vejam uma sugestão. Vocês terão que pegar essa tirinha do texto número 4, tá? E resumi-la, contar como que está sendo, como que foi, o que aconteceu na história. Tem um exemplo, tem uma sugestão para vocês, não é para copiar essa sugestão, tá? É para ler com bastante atenção. Alguma pergunta? Não? Então, nós vamos encerrando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau,